Descoberta arqueológica comprovou a verdade da Bíblia. Daniel 4, versículo 30, confirmou algo que muitos não acreditavam por muitos anos. Daniel 4, versículo 30. O rei disse pensativo: não é esta a grande Babilônia que eu mesmo construí como residência real e sede do governo pelo poder da minha força e para a honra e glória da minha majestade? Conforme Daniel 4, versículo 30, Daniel sabia que a nova Babilônia foi criada por Nabucodonosor, o que anteriormente era considerado falso, mas foi posteriormente verificado pela arqueologia recente. Ninguém pensava que Nabucodonosor havia construído a nova Babilônia. Durante o período Maabim, essa crença baseava-se na falta de evidências arqueológicas para apoiá-la. No entanto, escavações arqueológicas confirmaram que Nabucodonosor, de fato, construiu a cidade da Nova Babilônia. Essa descoberta lançou uma nova luz sobre o assunto, revelando que as suposições anteriores estavam incorretas. É interessante notar que a Bíblia já estava ciente desse fato, mesmo antes de ser confirmado por essas descobertas de pesquisa recentes. A Nova Babilônia foi um empreendimento significativo, e sua construção envolveu o uso de técnicas avançadas de engenharia. A criação dessa cidade por Nabucodonosor foi um reflexo de sua ambição e desejo de estabelecer um império poderoso. Apesar do ceticismo em torno da construção da Nova Babilônia, agora está claro que a visão e determinação de Nabucodonosor permitiram que ele criasse um dos impérios mais impressionantes do mundo antigo. Imagine isso, uma época em que as linhas entre deuses e mortais eram turvas, quando um rei não era apenas um governante, mas ele mesmo um deus. Assim foi o reinado de Nabucodonosor, que comandava não apenas respeito, mas adoração de seus súditos. Assim, seu governo foi caracterizado por uma aura de mistério e fervor religioso. Ele era um indivíduo incrivelmente significativo, tanto que ninguém no mundo poderia se comparar. A própria ideia de desrespeitar seus servos, quanto mais falar fora de hora com ele diretamente, era suficiente para enviar arrepios na espinha de qualquer um. O rei Nabucodonosor detinha um poder e privilégio sem precedentes que excediam a maioria das pessoas na história. Ele construiu um vasto e poderoso império que acabou subjugando duas outras grandes civilizações, a Síria e Egito. Ele detinha mais controle sobre o mundo durante seu reinado do que qualquer outro homem antes dele. No entanto, seu testemunho escrito revela que sua riqueza e poder gradualmente o intoxicaram. Ele se tornou cada vez mais arrogante, e sua posição como o homem mais poderoso da Terra lhe deu uma visão distorcida e inflada da vida e do mundo ao seu redor. No Museu Britânico, você pode encontrar 6 colunas de escrita antiga que datam da era babilônica. Essas colunas fornecem uma visão fascinante do reinado do rei Nabucodonosor e de seus ambiciosos projetos de construção, visando transformar a cidade. As inscrições nessas colunas oferecem um vislumbre do desejo do rei de melhorar a infraestrutura, arquitetura e estética geral da cidade. Essas colunas são consideradas artefatos históricos significativos. A maioria dos tijolos descobertos durante as escavações da Babilônia traz a inscrição Nabucodonosor, rei da Babilônia, apoiador de Sagula e Aida, exaltado primogênito de Nabopolassar, rei da Babilônia. A Bíblia nos conta muito sobre este homem, que é o maior homem de seu tempo. Este rei caiu pela mão de Deus e louvou o Deus de Israel. Nabucodonosor se casou com uma bela princesa das montanhas da Pérsia, onde agora se localiza a capital do Irã. Ela chegou ao palácio de Nabucodonosor, mas rapidamente sentiu saudades de casa. Ela sentia falta das montanhas, das árvores e dos animais selvagens. Quando Nabucodonosor soube o motivo de sua insatisfação, ele imediatamente se comprometeu a corrigir a situação. Ele construiu uma enorme montanha de tijolos e a adornou com uma variedade de árvores, arbustos e plantas. Sua aparência deslumbrante lhe rendeu um lugar como uma das 7 maravilhas do mundo, os Jardins Suspensos da Babilônia. Os Jardins Suspensos da Babilônia atraíram muitos visitantes. Acima dos jardins,
um zoológico privado de animais exóticos, foi construído para entreter a esposa do rei, que não estava familiarizada com os arredores planos da Babilônia. Um dia, ele estava em pé no telhado de seu magnífico palácio, quando de repente percebeu o que havia realizado. Não é esta a grande Babilônia que construí por meu próprio poder e glória? Perguntou a si mesmo, sentindo-se orgulhoso e realizado. Ele adormeceu e sonhou. Daniel 4 é a única história do Antigo Testamento onde uma pessoa é transformada em um animal, semelhante ao motivo clássico da metamorfose. Pense na cena em Pinóquio, quando os meninos se transformam em asnos, ou nos numerosos contos do poeta romano Ovídio, onde os deuses transformam humanos em criaturas que representam seus defeitos trágicos. O texto retrata o destino de Nabucodonosor da seguinte maneira: ele foi banido da sociedade humana e comeu grama como um animal. Seu corpo foi encharcado com o orvalho do céu, e seu cabelo cresceu tanto quanto as penas de uma águia. Suas unhas eram como as garras de um pássaro. Essa é a matéria para contos de fadas? O que aconteceu com Nabucodonosor e o que isso significa? Este não é o seu típico conto de fadas narrativo ou uma representação de uma mente delirante. É uma representação emocionante de como Deus instrui os orgulhosos a honrar e glorificar seu nome. Nabucodonosor e a mente animal. No 4º capítulo do livro de Daniel, encontramos Nabucodonosor, o rei babilônico, relaxando em seu palácio quando teve um sonho. O sonho, no entanto, não era um sonho comum. Os detalhes do sonho não são revelados até mais tarde no capítulo, mas é claro que profundamente perturbou Nabucodonosor e pesou muito em sua mente. Daniel 4, versículo 10 a 3, Bíblia amplificada. As visões que passaram pela minha mente enquanto eu estava deitado em minha cama eram estas. Eu estava olhando, e eis que havia uma árvore no meio da terra, e sua altura era grande. A árvore cresceu e tornou-se forte, e sua altura alcançou o céu, e era visível até o fim da terra. Suas folhas eram belas e seu fruto abundante, e nela havia comida para todos. As feras do campo encontravam sombra sob ela, e os pássaros do céu faziam ninho em seus galhos, e todas as criaturas vivas se alimentavam dela. E eis que eu vi nas visões da minha mente, enquanto eu estava deitado em minha cama, um vigia angelical, um santo, descendo do céu. Ele gritou em voz alta e disse: cortem a árvore e cortem seus galhos, sacudam suas folhas e espalhem seu fruto. Deixem que as criaturas vivas fujam de debaixo dela, e os pássaros voem de seus galhos. No entanto, deixem o toco com suas raízes no chão, amarrado com uma faixa de ferro e bronze na nova grama do campo. E deixem-no ser molhado com o orvalho do céu, e deixe-o se alimentar com os animais na grama da terra. Deixe sua mente e natureza serem mudadas de um homem para um animal, e deixe que a mente e natureza de um animal sejam dadas a ele, e deixe que 7 períodos de tempo passem sobre ele. Esta sentença é pelo decreto dos vigias angelicais, e a decisão é um comando dos santos, para que os vivos saibam, sem qualquer dúvida, que o Deus Altíssimo governa sobre o reino dos homens e o concede a quem desejar, e coloca sobre ele os mais humildes e menos dos homens. Este é o sonho que eu, rei Nabucodonosor, tive. Agora você, Beltesazar, explique seu significado, pois nenhum dos sábios do meu reino é capaz de revelar sua interpretação para mim. Mas você é capaz, pois um espírito dos santos deuses está em você. Então Daniel, cujo nome babilônico era Beltesazar, ficou estarrecido e sem fala por um tempo, porque estava profundamente preocupado com o destino do rei, e seus pensamentos o alarmaram. O rei disse: Beltesazar, não deixe o sonho ou sua interpretação te assustar. Beltesazar respondeu: Meu senhor, que o sonho se aplique àqueles que te odeiam e sua mensagem aos teus inimigos. A árvore que você viu, que se tornou grande e forte, cuja altura alcançou o céu e que era visível para toda a terra, cuja folhagem era bela e seu fruto abundante, e em que havia alimento para todos, sob a qual as feras do campo viviam, e em cujos galhos os pássaros do céu faziam ninho, é você, ó rei, que se tornou grande e cresceu forte.
Sua grandeza aumentou e alcança até o céu, e seu domínio até os confins da terra. E quanto ao rei ter visto um vigia angelical, um santo, descendo do céu e dizendo: cortem a árvore e destruam-na, mas deixem o toco com suas raízes na terra, com uma faixa de ferro e bronze ao redor dele, na nova grama do campo, e deixem-no ser molhado com o orvalho do céu, e deixem-no se alimentar com as feras do campo, até que 7 períodos de tempo passem sobre ele. Esta é a interpretação, ó rei, e é o decreto do Deus Altíssimo que veio sobre meu senhor, o rei. Você será expulso da humanidade, e sua morada será com as feras do campo, e você será dado a comer grama como o gado, e será molhado com o orvalho do céu. E 7 períodos de tempo passarão sobre você, até que você saiba, sem qualquer dúvida, que o Deus Altíssimo governa sobre o reino dos homens, e o concede a quem ele desejar. E no que foi ordenado para deixar o toco das raízes da árvore, seu reino lhe será restaurado, depois que você reconhecer e entender plenamente que o céu governa. Portanto, ó rei, que meu conselho lhe seja agradável. Afaste-se agora dos seus pecados e mostre arrependimento fazendo o que é certo, e de sua maldade, mostrando misericórdia aos pobres, para que, se você se arrepender, possa haver uma continuação de sua prosperidade e tranquilidade e uma cura de seu erro. Tudo isso aconteceu com Nabucodonosor, o rei. 12 meses depois, ele estava andando no nível superior do palácio real da Babilônia. O rei disse pensativamente: não é esta a grande Babilônia que eu mesmo construí como residência real e um assento de governo pelo poder da minha força e para a honra e glória da minha majestade? Esta punição representa uma queda na hierarquia da ordem criada, de ser um provedor e protetor universal para se tornar alguém que precisa de provisão e proteção, uma besta humilde. Salmo 8, versículos 5 a 7, Bíblia Amplificada. No entanto, você o fez um pouco menor que Deus, e o coroou com glória e honra. Você o fez ter domínio sobre as obras de suas mãos, e colocou todas as coisas debaixo de seus pés, todas as ovelhas e bois, e também as bestas do campo, os pássaros do céu e os peixes do mar. Assim como os pássaros e as bestas encontraram abrigo e sustento sob a grande árvore, Nabucodonosor se tornou como eles. O texto rapidamente transita do estado animal de Nabucodonosor para sua restauração. Daniel 4, versículo 30 e 1 a 34, Bíblia Amplificada. Enquanto as palavras ainda estavam na boca do rei, uma voz caiu, como se do céu, dizendo: ó rei Nabucodonosor, a você é declarado: o reino foi removido de você, e você será expulso da humanidade, e sua morada será com os animais do campo. Você será dado a comer grama como o gado, e 7 períodos de tempo passarão sobre você, até que você saiba, sem qualquer dúvida, que o Deus Altíssimo governa sobre o reino dos homens, e o concede a quem ele desejar. Imediatamente, a palavra referente a Nabucodonosor se cumpriu. Ele foi expulso da humanidade e começou a comer grama como o gado, e seu corpo foi molhado com o orvalho do céu, até que seu cabelo cresceu como penas de águia, e suas unhas eram como garras de pássaro. Mas no final dos dias, isto é, nos 7 períodos de tempo, eu, Nabucodonosor, levantei meus olhos para o céu, e minha compreensão e razão retornaram para mim, e eu abençoei o Deus Altíssimo, e louvei e honrei e glorifiquei aquele que vive para sempre, pois seu domínio é um domínio eterno, e seu reino dura de geração em geração. O momento em que Nabucodonosor levanta os olhos para o céu na Bíblia é um momento de grande significado. Este gesto de levantar o olhar para o alto é um símbolo poderoso do desejo humano de se conectar com um poder superior. Nesta história específica, marca o clímax de uma narrativa dramática. O ato de levantar os olhos para o céu é um gesto simbólico de humildade, reverência e entrega a um poder superior. Este momento de revelação profunda é um ponto de virada em sua jornada. Isaías 40, versículo 26, Bíblia Amplificada. Levante os seus olhos para o alto e veja quem criou esses corpos celestes. Aquele que traz seu exército por número, ele os chama pelo nome. Por causa da grandeza de sua força,
e da força de seu poder, nenhum está faltando. É um gesto sem palavras, uma forma de humildade que um animal poderia realizar. Embora os animais estejam abaixo da humanidade na ordem criada, seu conhecimento instintivo de Deus é muitas vezes descrito como mais verdadeiro do que os pensamentos obscurecidos pelo pecado da humanidade. Imagine viver como uma besta selvagem, desconectado do mundo ao seu redor. Foi exatamente isso que aconteceu com Nabucodonosor e transformou sua perspectiva. Não mais ele poderia ignorar o poder de Deus ou confiar apenas em sua própria autoconfiança. Ele foi forçado a confrontar suas limitações e olhar para cima, abraçando seu novo senso de dependência. Humilhando o rei, a história da transformação de Nabucodonosor em uma besta não é um trabalho de ficção, mas sim contos de fadas estão aproveitando um aspecto da verdade que encontramos na Escritura. Na velha história, o príncipe arrogante é transformado em uma besta até que aprenda a amar de forma altruísta. Sua aparência externa é feita para combinar com seu caráter até que ele mude seus modos. O orgulho de Nabucodonosor o fez se tornar sub-humano. Então Deus o baniu da humanidade. Ele foi dado a mente de um animal para ensiná-lo a humildade diante de Deus. A transformação de Nabucodonosor em uma besta não é um mito, mas sim uma verdade que é explorada em contos de fadas. Esta nova perspectiva foi imposta a Nabucodonosor como uma punição, mas há graça aqui. Deus lhe deu uma mente animal, o que mudou sua perspectiva e restaurou seu relacionamento com Deus. Daniel 4, versículo 35, Bíblia Amplificada. Todos os habitantes da terra são considerados como nada, mas ele age de acordo com sua vontade no exército do céu e entre os habitantes da terra, e ninguém pode segurar sua mão ou dizer a ele: "O que fizeste?" O relato de Nabucodonosor nos convida a nos arrepender do orgulho e ignorar Deus, mas em um nível mais profundo, revela o caráter de nosso Deus, que nos humilha e restaura nossa mente correta. Um rei de tal estatura merece nossa admiração e louvor máximos. Em contraste com a arrogância de Nabucodonosor, Jesus ascendeu ao trono através da humildade. Ele é o grande e eterno Rei, como nos diz Paulo. Ele, embora existisse na forma e essência imutável de Deus comum com ele, possuindo a plenitude de todos os atributos divinos, a natureza inteira da divindade, não considerou a igualdade com Deus algo a ser agarrado ou afirmado, como se ele não já possuísse ou estivesse com medo de perdê-la, mas esvaziou-se, sem renunciar ou diminuir sua divindade, mas apenas temporariamente desistindo da expressão externa da igualdade divina e de sua dignidade justa, assumindo a forma de servo e sendo feito à semelhança dos homens. Ele se tornou completamente humano, mas sem pecado, sendo totalmente Deus e totalmente homem. Filipenses 2, versículos 6 a 7, Bíblia Amplificada. Esta mudança de Deus muito para o humano humilde, paralela à descida de Nabucodonosor de grande rei para besta humilde, mas em contraste com o rei da Babilônia, o rei Jesus desceu voluntariamente à ordem criada para se tornar como aqueles que ele cuida. Jesus Cristo assumiu uma mente humana para redimir o homem. Deus não ordena o que ele não realizou. A exaltação de Jesus sobre o céu e a terra foi precedida por sua demonstração de humildade. Por esta razão também, porque ele obedeceu e se humilhou completamente, Deus o exaltou grandemente e lhe concedeu o nome que está acima de todo nome, para que no nome de Jesus todo joelho se dobre em submissão, daqueles que estão no céu e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse e abertamente reconheça que Jesus Cristo é o Senhor, Deus soberano, para a glória de Deus Pai. Filipenses 2, versículo 9 a 11, Bíblia Amplificada. A humildade de Nabucodonosor é o prelúdio para louvar o Rei dos céus. Agora eu, Nabucodonosor, louvo e exalto e honro o Rei dos céus, pois todas as suas obras são verdadeiras e fiéis, e seus caminhos são justos, e ele é capaz de humilhar e rebaixar aqueles que andam em orgulho autocentrado, auto-justo. Daniel 4, versículo 36 a 37, Bíblia Amplificada. Agora, ao mesmo tempo, minha razão voltou para mim,
e para a glória do meu reino, minha majestade e esplendor foram devolvidos a mim, e meus conselheiros e nobres começaram a me procurar. Então eu fui restabelecido no meu reino, e ainda mais grandeza foi adicionada a mim. Agora eu, Nabucodonosor, louvo e exalto e honro o Rei dos céus, pois todas as suas obras são verdadeiras e fiéis, e seus caminhos são justos. E ele é capaz de humilhar e rebaixar aqueles que andam em orgulho autocentrado, auto-justo. Este tipo de louvor é a resposta humana adequada à bondade e glória de Deus. Mas o orgulho desordena nossas mentes, de modo que ignoramos Deus e nos tornamos menos do que humanos. Paulo nos exorta a refletir sobre a humanidade de Cristo, para que possamos incorporar sua mente. Filipenses 2, Bíblia Amplificada. Tenha em vocês a mesma atitude que estava em Cristo Jesus. Olhe para ele como seu exemplo em humildade altruísta. Quando vemos o caráter de Deus brilhando em sua humildade, isso nos humilha e nos leva a louvar. Como Nabucodonosor e como Jesus, devemos nos humilhar para ascender à nossa plena humanidade. Oremos. Querido Pai Celestial, estar certo é muito mais divertido do que ser humilhado. Permanecer na defensiva é muito mais fácil do que oferecer bondade. Vingar-se é mais instintivo do que abaixar-se. Ao amanhecer um novo dia sobre mim, sinto a necessidade de um novo começo e graça renovada. Sou grato por você ter me ajudado. Obrigado por ser uma presença compassiva na minha vida. Sei que você resiste aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. A última coisa que quero no mundo é experimentar sua resistência. Então hoje, Pai, me humilho diante de Ti. Por favor, traga glória a si mesmo enquanto me guia de volta aos caminhos do Evangelho. Querido Pai amoroso e compassivo, ao começar este novo dia, venho diante de Ti com um coração cheio de gratidão e um profundo senso de humildade. Reconheço que sou nada sem Ti e preciso da Tua misericórdia e graça para viver este dia ao máximo. Por favor, conceda-me o dom da humildade, para que eu possa reconhecer minhas limitações e fraquezas e confiar na Tua força e sabedoria para enfrentar os desafios que se apresentam. Ajude-me a ser gentil e compassivo com os outros e a estender graça e perdão àqueles que podem ter me prejudicado. Conceda-me a coragem de enfrentar qualquer situação que possa surgir e a sabedoria para tomar as decisões certas. Que minhas ações e palavras tragam glória ao Teu nome e reflitam o amor e a compaixão de Teu Filho Jesus Cristo. Encha meu coração com gentileza e compaixão para que eu possa ser uma fonte de encorajamento e conforto para aqueles que estão sofrendo ou lutando. E que o resultado de qualquer situação esteja de acordo com a Tua boa e perfeita vontade e traga glória ao Teu nome. Oro todas essas coisas no nome poderoso e poderoso de Jesus Cristo, que é meu Salvador, Redentor e amigo. Amém.